E o segundo nome agora do Vitor Sá, um ponta incisivo. Quando você olha para os atacantes do Atlético, a gente vê os que têm jogado, Mendonça se tornou um ala direita. O Julimar e o Viveiros como dois jogadores a serem caras por dentro do campo, né? Não exatamente pontas, e o Julimar já foi na carreira, não é mais. E o Viveiros no centroavante. A gente pode olhar para outros exemplos, como o Isaac, que está fora por lesão, né? Que é um jogador, esse sim, com a característica do Vitor Sá, de um ponta de X1, de um ponta insinuante, que tem, na verdade o Isaac não tem tanto, mas que normalmente gera finalizações de jogada. A gente pode olhar para a característica do Leozinho, que é mais um meia, mais um meio-campista, mais um articulador para dentro também, mais do que por fora. Então a gente dá uma olhada na situação do elenco do Atlético e a gente enxerga que talvez a única opção desse ponta insinuante, desse ponta de drible, de X1, seja o Isaac. Porque o Leozinho não é exatamente esse perfil. Por mais que tenha um drible muito forte, sim. Por mais que seja um jogador muito criativo para gerar essas situações de 1 contra 1. Mas não é o cara do X1 do lado do campo. O Isaac é. Mas existe uma grande dúvida de como ele vai conseguir desempenhar num nível maior e como ele vai voltar dessa lesão que ele teve, que é séria, uma lesão no joelho, né? Então o Vitor Sá tem um perfil compatível à lacuna, à carência que o Atlético tem nesse momento, e na minha visão seria uma excelente movimentação. Tem 31 anos nesse momento o Vitor Sá, é um jogador que, e até estou com os números abertos, iniciou todos os 15 jogos do Krasnodar pela Liga Russa nessa temporada. Ele tem 21 jogos no geral disputados, né, 6 pela Liga Russa, 4 gols marcados. Não é um número tão alto assim, mas ainda assim é um jogador que consegue ter esse drible no 1 contra 1, essa qualidade para quebrar a linha de marcação. Tem, em determinada medida, a finalização de jogada, apesar de não ter um número tão forte de gols marcados. É um perfil que me interessa, é um perfil que seria positivo para o Atlético, sim, e acho que se conseguisse ser contratado, seria uma boa movimentação do Furacão. O Atlético já tentou contratar o Vitor Sá lá atrás, quando estava no Wolfsburg, antes dele reforçar o Botafogo. Não deu certo, e ele acabou jogando no Botafogo depois, né? Ele deixa o Botafogo por 2 milhões de euros ao Krasnodar em 2024, e, ao que noticiava-se na época, por salário irrecusável. Então, a depender disso também. Não deve ganhar pouco lá na Rússia, lá no Krasnodar, o Vitor Sá. Claro que o desejo de voltar ao futebol brasileiro deve pesar, sim, mas imagino que o investimento não deve ser baixo para poder contar com um jogador do calibre do Vitor Sá.